Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, no vídeo de ontem eu falei sobre a movimentação de compra e venda de dólares, logo no dia em que o Donald Trump anunciou aquele super tarifaço no Brasil. Então houve uma movimentação no mercado, de compra de dólares, e aí logo depois do anúncio do Donald Trump, o dólar aumentou e uma pequena parcela de pessoas ganhou milhões de reais com isso. Hoje eu vim trazer a repercussão que isso teve no Jornal Nacional, e isso é uma coisa que está sendo analisada, está sendo investigada tanto pela nossa mídia, e também quanto pela mídia estrangeira, do exterior, porque isso aconteceu no Brasil, mas também aconteceu em diversos países, e isso é considerado crime, porque essas investigações indicam que possivelmente essas pessoas teriam informações privilegiadas, Então, esses milionários teriam informações privilegiadas sobre o aumento do dólar, e a gente sabe que isso é crime, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. E vamos ver essa matéria aqui do Jornal Nacional. E depois eu vou trazer para vocês uma outra notícia que talvez parece que um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo, esteja envolvido nisso, tá? Vamos lá para esse vídeo então. A chantagem de Donald Trump ao impor tarifas sobre produtos brasileiros de exportação foi uma medida completamente fora dos padrões da diplomacia e das relações comerciais entre os países. E por isso mesmo provocou uma surpresa enorme. Mas um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço dá sinais de que nem todo mundo se surpreendeu. E teve quem ganhasse muito dinheiro com ele. Guarde esse horário, 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa, mas não todo mundo. Esse aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Isso aqui era esperado, que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. O que não era esperado era o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, à 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com Spencer, alguém comprou de 3 a 4 bilhões de dólares à 1h30 da tarde, às 5h46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, porque olha só, essa quantidade aqui é muito parecida com a comprada à 1h30 da tarde. Spencer diz que essa aposta pode ter rendido de 40% a 50% do investimento em 3 horas. A pergunta é: como uma pessoa poderia ter tanta certeza de que viria naquela tarde uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta tão grande? Spencer defende que as tarifas sobre o Brasil não fazem sentido econômico, porque os Estados Unidos vendem mais para a gente do que compram. Ele explica: não é o padrão normal das transações com um real naquele dia. Então pode ter sido qualquer um que sabia desde o começo. E vamos ter que esperar para ver quem realmente foi. O caso do Brasil não é isolado. O mesmo aconteceu quando Trump anunciou tarifas contra a África do Sul. A aposta foi grande na desvalorização da moeda sul-africana minutos antes do anúncio. A mesma coisa pouco antes de Trump anunciar tarifas contra a União Europeia. A mesma coisa antes de ele anunciar tarifas contra o México e o Canadá. No dia 9 de abril, às 9h37 da manhã, Donald Trump postou nas redes sociais: é uma hora excelente para comprar. À 1h18 da tarde, ele anunciou uma pausa de 90 dias sobre todas as tarifas. E a bolsa subiu. Quem comprou lá na hora do post ganhou dinheiro.
Trump recebeu bilionários donos de fundos de investimentos na Casa Branca e comentou que, por causa desse movimento de mercado, eles ganharam juntos mais de 3 bilhões de dólares. Esse caso acendeu o alerta da oposição no Congresso. Parlamentares democratas afirmaram que pessoas próximas a Trump podiam estar usando informações privilegiadas para benefício próprio no mercado financeiro. Pediram uma investigação, mas, com a oposição sendo minoria na Câmara e no Congresso, nenhum inquérito foi para frente. A imprensa americana relatou a preocupação dos deputados e senadores com essas possíveis operações ilegais. O jornal The New York Times levantou a questão: teria Trump manipulado o mercado financeiro? A Casa Branca negou que tenha havido algum tipo de favorecimento. Mas Trump está consciente de que as ações dele têm impacto imediato no mercado. Não dá para saber quem foi a pessoa ou as pessoas que apostaram bilhões na desvalorização do real antes do anúncio oficial. Nem nos casos semelhantes das tarifas a outros países. Porque só os órgãos reguladores e os grandes bancos têm acesso a essa informação. Por isso é difícil provar a origem dessas movimentações. Só que fazer transações financeiras com informação privilegiada é crime. O professor Paul Johnson é diretor do Centro de Análise de Segurança Global da Fordham University. Ele atendeu o Jornal Nacional no intervalo de uma reunião na Bolsa de Valores Nasdaq. Ele afirma que a transação feita no dia do anúncio das tarifas ao Brasil foi de alguém que sabia o que iria acontecer mais tarde. E mais, sabia o que fazer com a informação, como fazer a transação e a hora certa de desfazê-la. Ele afirma que a chance de haver uma investigação sobre o caso é mínima, porque se a transação foi feita por alguém ligado ao governo ou ao Congresso, ninguém investiga. Porque os responsáveis por uma investigação sobre isso seriam o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, ambos ligados ao governo federal, portanto, sob controle de Donald Trump. Eu pergunto a Spencer se ele acredita que possa haver uma investigação sobre quem está ganhando tanto dinheiro com o anúncio das tarifas. Ele disse que deveria haver uma investigação, mas que duvida que isso aconteça porque Trump demitiria qualquer um que liderasse essa iniciativa. O que ninguém discorda é que a instabilidade pode ser muito boa para poucos eleitos. A chantagem de... Ou seja, né, gente, Donald Trump confessou que ele fez, né? Vocês viram na matéria que ele mesmo falou para os comparsas dele lá que eles estavam ganhando muito dinheiro. Ou seja, os Estados Unidos está na mão de Donald Trump e, infelizmente, ele é um ditador e a democracia norte-americana não tem um aparato, não tem uma corte forte, né? Um Supremo Tribunal como o nosso aqui no Brasil que consegue frear ele. Lá ele manda e desmanda no país e se alguém entrar no caminho dele, ele demite. O poder presidencial nos Estados Unidos ele é muito grande. Não é aqui no Brasil, né? O nosso, infelizmente, às vezes até por um lado ruim, o nosso presidente aqui ele fica muito preso ao Congresso e muitas vezes até ao Judiciário. O Congresso pode derrubar decisões do presidente. O Judiciário também pode derrubar decisões do presidente. Lá nos Estados Unidos, isso é muito mais difícil, né? Primeiro, porque ele tem a maioria na Câmara. E segundo, porque a justiça de lá é muito lenta e ineficiente, né? Digamos assim, é muito ineficiente quando se diz respeito ao presidente, né? A pessoa mais importante do país. Tanto é que ele fez o que fez e conseguiu se eleger de novo, enfim. É um ditador mesmo. E é isso, né, gente? Ou seja, eles estão apostando contra os outros países e os aliados deles, do presidente Donald Trump, tá ganhando dinheiro com isso, porque ele fez uma postagem, né, no X, mas essa postagem provavelmente foi uma forma dele... foi um álibi, né, pra, tipo assim, vou fazer uma coisa errada, mas vou jogar aqui no X para isso não ficar tão escancarado. Se ele fez uma postagem no X dizendo que, aliás, eu não sei nem se ele usa mais o X, né? Provavelmente é a rede social lá dele, é Social Truth, uma coisa assim. Se ele fez essa postagem lá na rede social dele, para ele ter falado para os amigos mais íntimos ou para o círculo fechado dele mais íntimo, é óbvio que essa informação vazou, né? A gente não é bobo, ninguém é ingênuo aqui de imaginar que ele não tenha vazado essa informação. Obviamente que ele vazou essa informação para outras pessoas, para outros milionários, para quem é aliado dele, para enriquecerem. E essas pessoas estão enriquecendo.
Fizeram isso no Brasil, como vocês viram na matéria, fizeram isso no exterior. E, né, aqui eu peguei até um post do Pedro Rousseff, aqui é onde ele fala que o Eduardo Bolsonaro acabou de confessar que possui informação privilegiada sobre tarifaço de 50% contra o Brasil. Tudo indica que ele participou da fraude que lucrou bilhões com a medida, prisão preventiva já. Obviamente, né, gente, a gente já sabia que o Eduardo Bolsonaro estava lá no exterior, sim. Inclusive, esse super tarifaço, na verdade, foi uma das ocorrências pelo lobby que eles fizeram lá nos Estados Unidos contra o Brasil, né? E aí tem aqui a matéria: Eduardo é suspeito de vazar informações sobre tarifa de Trump ao mercado, na Pública. Essa matéria é da Pública. Então, gente, é isso. Isso é muito grave, isso é crime, né? Isso é crime aqui no Brasil, é crime nos Estados Unidos também, e ele pode ser punido por isso. Inclusive, o Alexandre de Moraes bloqueou as contas do... deixa eu pegar aqui, mas eu já vou mostrar para vocês. Do Eduardo Bolsonaro, por conta desse lobby que ele fez, ó. Alexandre de Moraes bloqueia contas e Pix de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, tá aqui no Yahoo, mas enfim. Inclusive, o salário dele, tá, gente? Já foi bloqueado. Valor econômico. Decisão do STF. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de contas bancárias de chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro. A decisão é de sábado. Eu detesto isso aqui, mas enfim. Odeio isso aqui. Detesto. Aqui, vamos ver aqui no R7. Deixa eu ver se eu consigo ler a matéria. Moraes bloqueia Pix, contas e bens de Eduardo Bolsonaro. A decisão é sigilosa e foi dada no último sábado 19, dentro do inquérito sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Ou seja, toda aquela atuação que ele fez lá nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil, né? Lembrando que essa super tarifa também é uma ação que ele fez tentando prejudicar o Brasil e tentando prejudicar o governo brasileiro, que eles acharam que essa super tarifa iria prejudicar o Lula, né? E iria sair ruim pro Lula, mas isso já tá super evidenciado que o tiro saiu pela culatra, porque tá atrapalhando muito mais eles, né? A direita e a extrema-direita tá sofrendo com isso, porque muito pelo contrário, o Lula tá subindo nas pesquisas. E é isso, tá? Então essa é a notícia bombástica. Os bens dele tá bloqueado. Eles estão fazendo o auê. Bolsonaro foi fazer aquele auê lá na Câmara, né? Falando que ele tá sendo preso, que não sei o que lá. O Moraes deu 24 horas para os advogados dele responder sobre a quebra das medidas cautelares, né? Porque, segundo as medidas cautelares, ele não poderia dar entrevistas, e ele foi lá no Congresso, deu entrevista, falou com a mídia, mostrou a tornozeleira, enfim, estão fazendo uma arruaça lá, tentando ir contra o nosso sistema judiciário. E é isso. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Tá? Esse é o vídeo, então, gente. Já se inscreva aqui no meu canal se você gosta de vídeos como esse. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.